Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer mais uma vez o convite, né, feito pela Maria Luísa, Edileuza, né, todos os irmãos aqui da casa, muito obrigada, né, por estar aqui novamente. E conforme solicitado, falar um pouquinho da parábola dos talentos, né, que é uma parábola muito conhecida por todos nós, né, acredito que todos nós aqui presentes e muito difundida também, né. Mas vamos então relembrar um pouquinho, né? Qual a mensagem que nos traz essa parábola? A um foi dado 5 talentos, ao outro foi dado 2 talentos e ao terceiro foi dado 1 talento, cada qual conforme a sua capacidade. Aí o primeiro, né, que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele multiplicou, né? Fez com que desses 5 tivesse mais 5. Foi dado 2, mais 2. E o que recebeu 1, enterrou esse talento. Então, como que a gente está agindo na nossa vida, né? Será que a gente está agindo como aquele que recebeu mais, que está tendo a capacidade, né? Recebeu 5 porque teve capacidade. E o que fez com que ele tivesse capacidade? Né? Ninguém é melhor que ninguém. A cada um conforme suas obras. Então, se a cada um conforme suas obras, aquele que teve capacidade para receber os 5 talentos, ele trabalhou para isso, né? Porque colocou em prática tudo aquilo que ele veio aprendendo, tudo aquilo que ele veio conquistando. Então, isso fez com que ele pudesse ter a capacidade de multiplicar esses talentos. Aquele que recebeu 2, fez também conforme sua capacidade de multiplicá-los. E aquele que recebeu 1 só, que enterrou, será que é assim que muitas vezes a gente acaba agindo, não é? Por medo, qualquer outro motivo que seja. O que será que são esses talentos, né? Olhando hoje para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, será que esses talentos são coisas assim só dos artistas, né? O que será que são esses talentos a que se referem? Talvez o Evangelho traga de uma forma, até como descrita, nos faz ter até às vezes um entendimento de que esses talentos, até por colocar lucrou, né? Algumas versões colocam dessa forma, trazendo mais até um caráter mais financeiro, né? Mas vamos trazer para a nossa vida talentos. O que são esses talentos? Nossas virtudes, Conhecimento. Isso. Tudo aquilo que a gente... Como? As boas ações da gente. Sim, boas ações, os conhecimentos, todas as virtudes, todos os potenciais. E não é ela que possui, ou só ele que possui. Todos nós possuímos algum tipo de talento. Todos nós possuímos potenciais. Pode estar o quê? Adormecido. E esse adormecido, muitas vezes, pode ser aquele que está enterrado. Né? Então, o que a gente pode fazer para que não hajamos dessa maneira, deixando que os nossos talentos, ou muitas vezes achando que nem possuímos, né? Aquela pessoa que possui, né, potenciais, aquela pessoa que possui capacidade para desenvolver um trabalho bom. Eu não tenho. Será que não mesmo? Que a pessoa costuma se diminuir perante ela e perante os outros, né? Sim. Às vezes ela tem até uma capacidade maior que o outro, mas tem medo de se expor, aquilo que você falou agora há pouco. É. O medo deixa a pessoa muitas vezes deixar de fazer coisas. Então, e é exatamente isso que a gente tem que então observar. Muitas vezes eu estou deixando de lado, né, aquele potencial, porque eu não reconheço que eu tenho, porque pode acontecer essas duas, né, 2 ou mais hipóteses, mas vamos pegar essas 2 situações. Eu não coloco em prática algo na minha vida porque eu desconheço, né, não me recordo, né, porque a personalidade, nossa personalidade, né, a alma encarnada aqui, pode não se lembrar de tudo que possui, de todos os potenciais que possui. Mas o nosso espírito, né, a nossa essência de quem nós somos, essa parte sabe, né, todos os potenciais que nós temos. Então, mas se eu não coloco em prática por um desconhecimento, ou se eu não coloco em prática por um medo,
por não me achar tão capaz, eu olho para aquele, nossa, aquela pessoa assim, mas eu não sou tão boa, né? Se eu fizer não vai ficar tão bom como aquela pessoa faz. Aí a gente vai entrar em inúmeras situações, né? Situações de inferioridade, de medo, de vergonha. Aí a gente vai mergulhando em muitos sentimentos. Mas será que isso, por desconhecimento ou por sentimentos, né, desses que eu mencionei, nossa responsabilidade acaba sendo diferente, né? Será que o fato de eu não me recordar dos meus potenciais, não colocá-los em prática, por qualquer motivo que seja, me exime da responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu tenho a ofertar, diante da minha vida e diante de todos aqueles que eu posso estar, né, de alguma forma, auxiliando com aquilo que eu possuo? Né, para a gente refletir um pouquinho, né? Será que não colocar em prática, né, exime minha responsabilidade? Aquele que enterrou seus talentos foi cobrado da mesma maneira. Aquele que enterrou os talentos foi obrigado a devolver, né? Então, continuando um pouquinho mais, aquele que fez com que os seus talentos se multiplicassem, de 5 ele conseguiu mais 5, esse foi, né, muito bem orientado, foi muito bem recebido. Aquele que também multiplicou os seus 2 que foram recebidos, também teve ali o seu reconhecimento, né, mas não tenhamos que fazer as coisas esperando esse reconhecimento. E aquele terceiro que enterrou, ele não foi eximido da responsabilidade dele. Então, será que na nossa vida a gente está agindo com responsabilidade diante de todos, né, todos os talentos que a gente possui? E será que eu tenho, então, conhecimento de tudo isso que eu possuo? É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. Né? Será que estamos colocando a serviço da vida? Sabendo, não sabendo, às vezes está aqui guardado, né? Aqui guardado, e eu não estou colocando em prática, eu não estou colocando a serviço da vida. E eu tenho, todos nós temos muito a ofertar, todos nós temos muito a oferecer a cada um, com cada atividade que a gente fizer, todos nós temos algo a oferecer, né? Como eu coloquei, nossa responsabilidade continua sendo muito grande diante de tudo isso, né? Eu não posso simplesmente, quando passar, né, estando aqui, ou depois quando eu tiver que prestar conta, né, desses meus talentos, né, quando eu tiver que chegar lá no momento de prestar contas, mas eu não sabia, né, que eu podia tudo isso, eu não fiz porque eu não sabia. E aí, isso vai mudar alguma coisa? E aí, sabendo disso, talvez a gente vá querer depois, não, então agora é onde a gente perde uma nova chance, né? Então, deixa eu voltar lá, então, e agora, na próxima, eu vou fazer tudo que eu não fiz. E aí a gente vem pra cá e depois esquece tudo de novo, né? Que bom que a gente não se recorda, né? Porque senão faria muito por culpa ou qualquer outro motivo. Mas sabendo que a gente tem esse manancial, né? Essa fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de energia dentro de nós, o que nos impede, então, colocar em prática isso? Algo para cada um, né? Refletir. Vou até dar um exemplo da vida cotidiana mesmo, né? A questão da responsabilidade. Vou dar um exemplo até meu mesmo. Eu estava com o meu carro, que eu tinha esquecido de licenciar, né? Então estava desde maio com o documento atrasado e não estava me recordando. Se eu fosse parada por um guarda, ainda bem que não aconteceu, mas se eu fosse parada, eu realmente não estava me dando conta de que eu estava com o documento atrasado. Então eu poderia olhar para ele e falar, nossa, eu não sabia, né? Meu desconhecimento, eu realmente não sabia, eu não estava agindo de má fé, eu realmente não me recordava. Isso exime minha responsabilidade? Ele ia falar, então tá bom, se você esqueceu, então dessa vez passa, mas da próxima, não. Você esqueceu, sinto muito, mas
eu aqui, o meu papel aqui, eu vou ter que te autuar, né? E sei lá mais o que poderia acontecer. Pagar uma multa. Senão ia transferir a responsabilidade para ele, porque ele que ia fazer a falta de responsabilidade. Sim, com certeza. Se ele só me desse um tapinha, ah, então tá bom, dessa vez passa, hein? Mas e a responsabilidade dele perante o chefe dele que ia Isso, cobrar, então, né? a minha responsabilidade, né? Ali era a minha responsabilidade. E se ele simplesmente, ah, tudo bem, então dessa vez passa, ele estaria sendo o irresponsável, nesse caso, estaria sendo omisso com a responsabilidade dele. Então, um exemplo banal da vida, outra coisa que não tem nada a ver com talento, mas trazendo a questão da responsabilidade de algo que eu desconheço. Não é que eu desconheço, né? Uma parte minha esqueceu, né? E é o que muitas vezes acontece, né? Ah, então eu tenho uma capacidade imensa para, né, pintar, costurar, dar palestra, falar em público, fazer caridade, né? Já que o Evangelho até nos trouxe hoje a questão da caridade. Então, potenciais aí inúmeros. O né? estudo, né? Estudo, né? Lecionar até, né? Você estudar, você ensinar. Nossa, inúmeros potenciais que podem estar adormecidos dentro de nós. E é nossa responsabilidade. Né? E não existe ninguém. Alguns podem ter uma facilidade maior do que o outro, mas ninguém que não tenha a capacidade de poder dizer, todos nós possuímos todas as virtudes, todos os potenciais que existem por aí, né? Todas as capacidades que existem, nós todos temos condições. É só a gente estudar, é só a gente procurar realmente se inteirar. Ah, a Marli pode ter um pouco mais facilidade do que a Luísa em algumas coisas, mas se a Luísa se empenhar, ela pode também, né, chegar onde... E naquilo que a Luísa talvez não seja tão boa quanto a Marli, né, em uma outra atividade ela pode ser muito boa. E que a Marli pode também se aperfeiçoar e fazer aquilo. Né? Então, ao invés da gente olhar para o outro, que aí a gente vai poder chegar num monte de outros sentimentos, né? Ao invés de olhar para o outro, ficar com inveja daquilo que ele tem, ficar com ciúme porque aquele meu irmão é melhor do que eu, né? Nos meus achismos, né? Por que eu não vou lá e desenvolvo? Por que eu não vou lá e busco? E é comum nas famílias isso daí, né? Em colega de serviço. Muito. Então, ao invés de eu olhar, né, e tentar olhar para o outro até como uma forma de, então se ele consegue, eu não consigo. Né? Ele pode ter um pouco mais de facilidade? Pode, mas o que me impede de também ir em busca de fazer tão bem quanto, nada me impede, né? Nada me impede de ir externo, né? Às vezes eu posso arrumar situações, mas é que eu estou sem dinheiro para estudar, eu tô... Tem tantas outras coisas que a gente pode estar desenvolvendo, né? E colocando a serviço da vida. Com certeza, dentro de uma casa espírita, existem inúmeras atividades. Uma aqui, por exemplo, né? Que é uma atividade que, então é uma pessoa que tem um dom para isso. Sim, pode ter, mas tem um estudo também. E por que todos nós não podemos então desenvolver isso, né? Um pode ter mais facilidade do que o outro, mas eu posso ir aos poucos me inteirando com relação a isso. O que muitas vezes pode faltar é a vontade, né? A vontade de eu ir lá, mas aí eu me pego, né? Tirando a parte de alguns sentimentos, né? Inveja, ciúme que eu tenho, e aí quando cai diretamente na preguiça, medo. O medo é uma grande barreira. O medo, muitas vezes, a gente cria fantasias tão grandes por conta de medo, né? Mas será que eu vou dar conta? Mas será que isso? A dúvida, vem a dúvida, né? Então, é um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos. E aí, aonde entra, conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, nesse sentido, é extremamente importante. Por que eu não estou colocando a serviço da vida tudo aquilo que eu poderia colocar? Por que eu não estou colocando? Porque é isso, Se a gente passar da barreira, né? Dar esse passo, né? Então tá bom. Vou vencer a preguiça e vou
eu vou me deparar com outros tantos sentimentos e que o maior deles talvez seja realmente o medo. Medo e vergonha são os dois sentimentos que mais nos impedem de dar esse passo para ofertar para a vida tudo aquilo que a gente pode. Ah, mas se eu fizer errado, né? E o orgulho, né? Como é que fica? Ah, mas se as pessoas não gostarem? Ah, não sei o quê. Ou o medo, realmente, o medo de não dar conta, o medo de, do que podem pensar, o medo de você mesmo. Nossa, ai, eu vou querer enfiar um buraco. Então, assim, quantas coisas, né? Então, o autoconhecimento, né? Descobrir que barreiras internas são essas que acabam me impedindo de dar esse passo, de servir a vida. E não é servir só a esta casa, servir lá no meu trabalho, servir lá na minha família, servir a vida. Eu me colocar a serviço da vida. E, principalmente, né, sem esperar um reconhecimento. E às vezes a gente faz esperando, ah, mas ninguém vai falar nada, então, e aí eu fiz, olha como foi legal. Nem para falar obrigado. Quando a gente vencer, né, mais essa necessidade de gratidão, aí sim a gente vai estar fazendo de coração. Quando eu não esperar nenhum, muito obrigada. Aí tem coisa além disso, né? Então, quando eu me colocar a prestar um serviço para a vida, né? Quando eu realmente estou colocando a serviço da vida, eu não espero, né, esse reconhecimento, esse muito obrigado, esse tapinha nas costas, esse, né, seja qual for, né, a forma de reconhecimento que às vezes a gente espera. Se eu estou servindo a vida, eu não espero nada disso. Não nesse sentido. A vida, ela vai nos ofertar de uma outra forma, ela vai nos abrir os braços de uma outra maneira, e que não é talvez essa que muitas vezes a gente espera. É uma coisa que eu tenho tentado até pôr em prática, né? Às vezes não só comigo, mas dentro da minha família também. Eu falo sempre assim, ó, quando a gente está ajudando alguém, é porque a gente já foi ajudado antes. Se a gente está podendo ajudar nesse momento alguém, a gente já foi ajudado antes, por alguém bem superior a nós. Então, não espere que alguém vai ter. Lembre você de agradecer, porque você também não está agradecendo pelo que você já recebeu para poder fazer isso. Sim. Né? Então, é uma coisa que a gente gosta muito de cobrar, né, as coisas, mas a gente esquece de fazer a nossa parte. Né? Refletir, né? Nesse lugar a gente só quer realmente receber, né? Então, quando é a nossa vez, né, a vez anterior a gente falou de causa e efeito, né? Trazer até um pouquinho de novo, relembrar um pouquinho da outra palestra, né? A gente trouxe aqui a questão de causa e efeito, então é bem isso que você está colocando, né? Então a gente às vezes espera muito por receber, mas na hora da gente dar, ah não, mas eu não estou preparada ainda, ou então, ah, mas por que eu vou fazer se o outro não fez? É omissão, né? Desculpas existem inúmeras, né? É omissão. Mas assim, o fato de não estarmos ofertando o que temos de melhor para a vida, o que isso pode nos acarretar, né? Isso pode nos acarretar a termos que devolver esses talentos. Porque se ficou enterrado, alguém vai ter que dar conta disso, né? Se eu não estou dando conta, então vai ser solicitado para que eu devolva e que alguém precisa dar conta disso. Então, vocês hoje me convidaram para vir nessa palestra. Não vou, não vou dar conta, estou com medo, estou com vergonha, estou com todos esses sentimentos que a gente mencionou. Não vou. Vai ficar um buraco, ninguém vai vir aqui dar palestra? Porque eu não me coloquei à prova, eu não me coloquei aqui, né, diante desse espaço, diante desse momento para servir a vida. Aí vai ficar, então hoje não vai ter palestra porque aquela pessoa não aceitou? Não. A vida vai, né, precisamos de uma outra pessoa. Então, Vai se você não vai, de mostrar alguém para fazer, né? sim, então, se você não vai, então vamos arrumar uma outra pessoa, porque não vai ficar aqui à espera desta pessoa. Se você não vem, vem outro. Porque é exatamente isso, né? Então aquele talento X que você não colocou a serviço da vida, alguém vai ser solicitado, então, para que você devolva isso para que outra pessoa venha e faça.
né? Não sei se fica claro aqui o que eu estou tentando, o raciocínio que eu estou tentando fazer aqui com vocês, né? E depois não tem ninguém substituível, né? Com Sempre certeza. tem alguém para colocar para fazer alguma coisa. E por que então não tem ninguém substituível? Porque todos nós temos capacidade. Exatamente. Todos nós. Talvez aquele tenha um pouco mais de instrução porque estudou um pouco mais. Mas se o outro se colocar a estudar, ele também pode até, cada um conforme, né, as suas... conforme até a sua personalidade, cada um conforme o seu jeito de ser, vai expressar. Cada um, ninguém é igual, né? Existem bilhões de pessoas no mundo, ninguém é igual a ninguém. Então cada um tem, né, que é até uma questão da psicologia que a gente trata muito da equanimidade. Somos seres únicos, não existe ninguém igual a ninguém. Então você é único. Seus potenciais, aquilo que você tem a ofertar para o mundo, pode até ser muito semelhante ao que o outro tem, mas o jeito que você vai trazer é único, é seu. Ninguém, o outro pode até tentar fazer igual, mas não vai ser igual. Né? Então, reflete nisso. Né? O que tem impedido de colocar, né? Vamos refletir até um pouquinho, o que eu poderia estar ofertando para a vida? Né? Qual o serviço que eu poderia estar prestando? Quais os talentos que eu não estou permitindo prosperar na minha vida? Com qual sentimento? Fazer realmente essa varredura, né? Que sentimento é esse que me impede de dar esse passo? Porque quando eu vou dar esse passo, ai não, o que é isso? O que gera? Quando eu penso, não, amanhã eu vou então me programar para fazer aquilo que, né, sei lá, cada um com aquilo que pretende fazer e que não tem essa coragem, essa disponibilidade. Então, o que é isso? Que sentimento é esse que tem te impedido de dar esse passo? De ser você na totalidade? De demonstrar, né, de ofertar para o mundo quem você é, o que você tem. Que todos nós temos. Muitas vezes sentimentos de inferioridade. Isso, e quantas vezes eu não valorizo o que eu já faço e porque eu fico olhando aquilo que o outro faz, porque ele faz melhor. E eu vou gerando mais uma cascata de outros sentimentos, né? Mas se eu fizer, eu não vou fazer tão bem que nem aquele outro faz, né? Então, eu faço isso, mas porque eu tinha vontade mesmo de fazer aquilo outro. Aí eu vou cada vez mais. Não é um domínio de inferioridade da pessoa, não? Sim, então. Mas é onde então a gente tem que, né, se trabalhar. Porque, então tá, se eu já identifiquei que é um sentimento de inferioridade, porque na minha infância, tudo que eu ia fazer... meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, seja quem fosse, falava, que feio, tá fazendo tudo errado, né? Cada um com as suas vivências, cada um com a sua história, né? Todos nós temos uma história de vida e que não foi tudo flores para todo mundo, né? Então cada um passou por algo que pode ter criado essa barreira, né? Não vou fazer, porque toda vez que eu faço, eu vou fazer isso. Tá errado. Me vem essa recordação, né? Eu posso não ter essa imagem clara, mas o sentimento está ali, né? Às vezes eu não tenho a imagem daquilo, mas quando eu vou fazer, aquela angústia que gera é uma lembrança daquele passado. Se eu já consigo identificar que é um sentimento de inferioridade, que é um medo por conta de alguma situação, ótimo. Mas e aí? Só identificar, né? É um grande passo, mas não resolve. Por isso só não se resolve, né? Eu preciso dar um passo além de querer transformar isso, né? De querer realmente fazer diferente. Ok, lá atrás foi assim. A partir de hoje, ir lapidando realmente todos esses sentimentos. Um sentimento de inferioridade, olhar, né? Eu ainda preciso disso na minha vida, dar propostas de crescimento para você e se colocar realmente à prova, se colocar realmente na vida, se colocar realmente a serviço. E se você está fazendo de coração, a vida vai te devolver
essa gratidão, às vezes a gente fica esperando, né, verbalmente das pessoas, vai vir de uma outra forma, a vida vai nos mostrar isso, a vida vai nos dar essa retribuição de outras maneiras, né? Mas para isso a gente tem que se abrir realmente, né? Sair lá de dentro de casa, do quartinho, onde a gente... Fica escondida, né? Ah, não, prefiro ficar aqui porque tá ruim, mas pelo menos aqui eu já conheço, né? Aquela zona de conforto, tá ruim, mas não pode... tá ruim, e existem aqueles talentos que a gente já nasce realmente com ele, né? E que aí, dentro da filosofia, né, espírita, pode até se explicar melhor que aquelas pessoas que já nascem com um talento tão grande para uma pintura, para uma música, para uma dança, ou para qualquer outra, né? Seja até para uma medicina, qualquer profissão que seja, né? Talvez é porque a pessoa já veio, né? Uma outra vida trazendo isso, né? Já veio se desenvolvendo. Mas para isso ele se colocou realmente, né? Então ninguém, não recebemos nada de graça, né? Todos nós, de alguma forma, a cada um conforme suas obras, a cada um foi dado conforme a sua capacidade. E essa capacidade a gente vai desenvolvendo conforme as obras que a gente vai, né, ofertando para a vida. É seguir aquele que eu tenho sempre algo comigo, quando eu vou fazer uma coisa. Às vezes eu estou desesperada, meu Deus, eu pensei como você falou, não vai dar certo, não vou conseguir, pensamento negativista. Mas depois eu me analiso e li numa frase, foi um romance ou uma prece espírita, que falava assim: faz que eu te ajudo. Ele que falou, né? Aí eu pensei, poxa, se eu estou com tanto medo, se alguém vai me ajudar, por que eu vou parar e não fazer? Né? Aí é quando você falou, você dá o passo e faz, não importa que saia errado, mas só o fato de você ter feito, assim, bom, pelo menos eu não passei por essa vida inútil, eu fiz alguma coisa de útil, né? Com certeza. Sem medo, não é verdade? Esse já é um romper a barreira. Exatamente. Independente de como vai ser esse resultado. Independente se vai ser satisfatório para as outras pessoas. Mas como a senhora colocou, né? Vai que eu te ajudo, né? Então, faz que eu te ajudo. Faz que eu te ajudo. Então, só de você dar esse passo, aqui você pode não ter aplausos, mas lá, parabéns por você ter dado esse passo. Eu sei o quanto para você foi difícil, né, dar esse passo. Então, se você fez, se você conseguiu isso, você pode ter os aplausos aqui, mas lá em cima e internamente. Muitas vitórias que a gente vai ter na vida não vai vir aplausos externos. É verdade. A gente mesmo tem que se aplaudir. A gente mesmo tem que, nossa, se felicitar, né? Isso. Eu não preciso muitas vezes falar para ninguém. É comigo mesmo. Nossa, eu sei o quanto para mim isso era muito difícil. Para aquela pessoa pode ser, nossa, o pé nas costas, como falam, né? Mas para mim eu sei o quanto era difícil fazer isso. E eu consegui. Independente de como saiu, eu consegui, nossa, é uma vitória. Então, eu mesmo dou esse aplauso internamente para mim, que já é um grande passo. Você se sente gratificado, né, com você mesmo, né? Sim, e é a possibilidade de você fazer uma próxima vez. E aí, se você ir aperfeiçoando, e aos poucos, né, desse aperfeiçoamento, eu já consegui estar realmente com aquilo bem desenvolvido e estar aí sim pronto para receber esses aplausos quando você não mais esperar. E aí não mais esperando, né? Quando você já está em paz com você mesmo, já conseguiu transformar muitas coisas dentro de você, quando você conseguiu vencer, superar todas essas barreiras, e aí os seus aplausos externos vierem, não vai ser mais por uma necessidade, eu não estou mais precisando disso. Ai, agora sim, né? Que agora que vier aplauso, eu vou continuar, né? Então, quando vier isso, num momento em que eu não mais precisar, aí isso sim vai ser mais gratificante, no sentido de que eu já ultrapassei todas as barreiras. Superei, né? Superei. Então, que a gente, né? O tempo já acabou, né? Então, mas que coloquemos realmente, que multipliquemos tudo aquilo. Primeiro, né, que identifiquemos quais são esses potenciais que eu já sei que eu tenho, mas que eu não estou colocando em prática. Eu já sei que eu possuo, mas por algum motivo
que pode ser de algum sentimento, eu ainda não estou colocando em prática. Se eu ainda não sei quais são esses potenciais, quais são esses talentos que eu possuo, então vamos investigar, né? O que eu posso estar fazendo, né? O que eu gosto de fazer, o que eu sei que se eu me colocasse a fazer, eu poderia fazer muito bem feito. Então que a gente coloque para que isso realmente, para que os nossos talentos prosperem. Colocar nossos talentos a serviço da vida para que eles prosperem. Eu queria ler um trecho que é do livro, está aqui no livro do Despertar da Consciência, né, mas é uma citação do Problema do Ser do Destino e da Dor, Leon Denis. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu, pelo esforço constante, a ação soberana, que no pensamento silencioso faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Quando nos colocamos realmente para... quando nos colocamos a serviço da vida, é isso que a gente tem para desfrutar com a gente mesmo e ofertar para cada um que está à nossa volta. Né? Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, viu? Foi muito bem. E até a próxima, não sei. Mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A Luísa vai fazer então.